Olá, eu sou o Vicente Marçal e esse é o River Fault, o canal da aventura entre conhecimento e tecnologia. Hoje vai ser um pouco diferente do que eu fiz nos outros dias, porque na verdade, eu vou fazer uma apresentação da minha disciplina de lógica. Pena que eu ministro na universidade. Tem que seguir um roteirinho aqui para não ficar meio perdido, mas vocês sabem que é à vontade no chat, vocês podem direcionar a live para o assunto que vocês quiserem discutir dentro da temática. Ok? Grande Antônio, seja bem-vindo, que bom que você pode vir. Hoje a gente tem uma galera que é de fora do âmbito da programação, uma galera que é o Antônio, que acabou de entrar, é professor de História aqui do estado. Tô certo, né, Antônio? É História. Eu dei aula para você já faz tempo, não lembro mais, mas é História. Até onde eu me lembro é História. Getúlio, eu não tô lembrando de ti, cara. Desculpa. A gente teve aula junto, dei aula. Podem. Eu sou péssimo de guardar nomes e eu sou bom de guardar rostos. A memória visual é melhor que a minha memória de termos, né? De juntar nomes às pessoas, eu sou complicado. No estado é bem isso, né, Antônio? Geografia, história e o que aparecer para completar a carga horária. Isso. Bom, e, eu tenho esse problema também. Às vezes, quando a gente está em situação normal e não de pandemia. Opa, Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo. Também tem problema com nomes. Quando a gente está indo no tempo normal, né, sem esse problema de pandemia que a gente está enfrentando, às vezes eu tenho duas, três turmas, não é muita coisa se comparar com o pessoal do estado, mas eu tenho duas, três turmas, eu não consigo gravar nome de todo mundo, não. Pois é, cada situação. Felizmente. O negócio é isso. Ficar em casa, vamos estudar um pouco de lógica por conta disso. Isma. Ó, eu vou dar exatamente os dez minutos de tolerância que eu dou nas minhas turmas, e aí a gente começa, tá? Também não vou desprestigiar vocês que chegaram aqui já no horário. Beleza! Eu ainda não tive tempo, eu esmirilhar, precisei esmirilhar os meus slides aqui. Aí eu deixei o tweet para depois. Acho que eu vou mexer e configurar as questões do meu tweet, mano. A única coisa que eu fiz é que eu dei nome à minha moedinha, não dei imagem para ela ainda. Mas vocês forem ver aí, a minha moedinha chama Socratinho. Então vocês vão estar ganhando Socratinhos aí, né, para mandar eu tomar água, para
mandar eu endireitar a postura, né? Enfim, tem algumas coisas que dá para fazer. Eu configurei só algumas coisinhas. Aí a postura, tô olhando a postura aqui. Valeu, e aí, Space Devs. Né? É, apesar da gente não estar precisando pegar o busão para ir para aula, né, Fabrício? Você tem que dar os 10 minutos de desconto, porque a galera chega sempre depois das 7 na aula. A aula começa às 7, 7h15 ainda tem gente chegando. Na Unir, então, é 7h30. Cara, aqui em Porto Velho, a gente tem uma coisa que complica muito a situação dos alunos. Porque os ônibus não colaboram com a questão de horários, entendeu? Só para você ter ideia, o ônibus começa a chegar na universidade 7 horas, que é o horário que começa a aula, né? E, e aí, o que acontecia? 7h15, 7h20, 7h30, né, chegando ainda, porque os ônibus estão vindo nesse horário. Aí a gente não tem nem como. Ah, boa ideia, Fabrício. Indicação de livros. É, é isso aí, Edu. Infelizmente, eu às vezes brinco com meus alunos dizendo que a universidade ela não é pública, ela pertence à empresa de ônibus. Ela que determina todos os horários de funcionamento da instituição. A nossa aula à noite começa às 7. Teoricamente tem que ir até 10h30, 10h40, se não me falha a memória. O último ônibus sai 10 horas. Você ficar até 7h40, até 10h40 na universidade, você tem que dar carona para os alunos para casa. E nem dá para dar carona para todo mundo, né? Só cabe mais 4 no carro contigo, né? Então, assim, você tem que acaba. Não que você libere mais cedo, mas você não tem como segurar. Dá 9h30, a galera tá levantando e saindo porque 10 horas é o último ônibus. Né? É bem complicado. Mas faz parte, né? A gente tem visto aí que tem lutas dos estudantes para mudar isso. Tomara que isso de fato mude. E agora não tem nem o que falar, né? A gente não tá indo para lá, não tá tá por conta dessa, dessa epidemia, tá tendo que ficar em casa, então aí fica difícil. Ah, isso é fácil, velho. Tranquilo. Fabrício, Fabrício. Podemos começar, gente? O que vocês acham? É, a moeda vale pelo livro e pelo exercício, de fato. Deixa. Semana que vem eu vou estar com as minhas duas estantes aqui atrás. Eu tô com uma que tá na minha lateral aqui, aí a câmera não pega direito. Só tá pegando uma da umas estantes de livro. Aí fica mais tranquilo de pedir um livro, alguma coisa assim. Aí vai estar à vista tanto os livros de filosofia, que é o que vocês estão vendo agora, como a parte que tem os livros de informática. Beleza, bora começar então. Ah, então nós vamos tratar de lógica proposicional clássica. Primeiro me apresentando, essa distinta figura sou eu, né? O instante fake. Eu até tenho o chroma key que dá para fazer instante fake, Antônio, mas preciso melhorar minha iluminação para usar o chroma key. Tá muito forte a minha iluminação, o chroma key não tá rolando direito. Eu sou professor, é, ok, é mais conhecido como Riverfont nas redes sociais, né? Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, né? Fazendo uma breve apresentação de mim, que muitos me conhecem mais ali nas brincadeiras com Python, na comunidade Python como o Pythonista filósofo, né? Eu ministro a disciplina de Lógica 1 desde 2009. Na verdade, só teve o hiato no período que eu estava no doutorado, que foi de 2015 a 2019.
mas praticamente mexo com a disciplina, né? Trabalho com essa disciplina desde 2009, né? E é ela que eu estou trazendo, então, para esse modo de apresentação ao vivo pela Twitch. Meus contatos, tem o meu e-mail institucional, vicente.marcal@unir.br, né, ou o vicente.marcal@gmail. Né? Fora que vocês podem me achar como Vicente Marcal, @Vicente Marcal no Twitter ou @RiverFount no Twitter. Okay? Bom, enfim, sou eu. O que a gente se propõe, então, a fazer aqui? Tá? A primeira ideia, eu vamos dizer assim, essa sequência de slides que a gente vai ver agora me foi provocativa durante o dia de hoje, quando eu comecei a divulgar essa live. Por quê? Porque eu falei que a gente ia iniciar o curso de lógica proposicional clássica, beleza. Aí todo mundo me perguntando, mas o que é lógica proposicional clássica, né? Então eu começo aqui. Essa é uma definição dada pelo livro do Mortari, que é um livro que eu já mais à frente um pouquinho, num slide específico, eu vou falar dele, né? É uma definição que nós vamos retomar mais à frente, mas eu queria que a gente ficasse com isso em mente, que é a ciência que estuda princípios e métodos de inferência, que tem por objetivo determinar em que condições certas coisas se seguem ou são consequência ou não de outras. Extremamente informal, desculpa, e extremamente vaga. Mas é o começo, é a partir daí que nós vamos caminhar. Então, a primeira coisa que eu defini é lógica. Né? Então, essa é ciência. Né? Eu, particularmente, discordo um pouco dessa proposta do Mortari, no sentido de que, para mim, lógica é uma linguagem, não uma ciência. Assim como a matemática também é uma linguagem, não uma ciência. Mas isso a gente vai discutindo mais à frente. Né? Proposicional. Por que proposicional? Porque o fato de dizermos que vamos estudar a lógica proposicional é porque nesse curso nós vamos focar nas proposições, né, e operações que as envolvem. Na verdade, a gente vai tratar, sim, de argumentos, mas a partir das proposições que os compõem, como elas estão entrelaçadas, como elas estão combinadas, né, para que a gente possa dizer com relação a... Por que isso? Porque existe também a lógica de predicados, que é a lógica proposicional é um subconjunto da lógica de predicados. Okay? A lógica de predicados ela vai envolver mais coisas, a linguagem vai ser uma linguagem mais ampliada, né? A gente vai tratar, então assim, aqui nós vamos tratar com proposições. Na lógica de predicados, a gente trata com proposições também, mas a gente trata sujeito e predicado junto. Por isso, lógica é cálculo de predicados, né? Então, a gente vai tratar exclusivamente desse subconjunto chamado de lógica proposicional. Também é conhecido como cálculo proposicional clássico. Eu só quis tirar essa conotação muito forte da matemática, com cálculo, assim como a gente tem o cálculo de predicados, né, tratar a questão das proposições. Por que clássica? A gente diz que uma lógica é clássica quando, como veremos, segue os princípios estabelecidos por Aristóteles em sua obra Órgano. É a obra máxima, vamos dizer assim, do início da lógica. A lógica começa em termos de uma formalização, de uma escrita, de um tratado sobre o pensamento, sobre o raciocínio. Esse é o primeiro. Antes não tinha lógica, né? A lógica não existia, não se não, é lógico, né? É estranho falar assim, mas enfim. Ela existia, ela fazia parte do dia a dia, ela só não estava tratada de forma sistemática, inclusive em forma de um escrito mesmo. Então, Aristóteles é o primeiro a escrever, né? Mas a gente pode ver isso em Sócrates, com seu método maiêutico. O método maiêutico nada mais é do que uma possibilidade de expressão lógica, assim como a dialética platônica também. Vale lembrar que quando a gente fala de dialética platônica, não
não relacionem com a mais conhecida, que é a dialética hegeliana, aquela coisa da tríade, né, entre tese, síntese e tese, antítese e síntese. Isso é uma outra coisa, né, já entre os modernos. A gente está falando da dialética e da dialética platônica, né, que é uma forma da aplicação da maiêutica socrática. Tá? Mas nós não vamos entrar nesses meandros tão antigos assim. Nós vamos tratar da lógica proposicional clássica, mas já de uma roupagem moderna. Tá? Com o seu desenvolvimento que inicia no início do século XX. Okay? Vale lembrar que Kant, né, no século XVIII, havia dito que nada mais havia de se fazer em lógica, já estava tudo pronto, e praticamente quem fez e determinou tudo que é da lógica teria sido Aristóteles com essa obra, o órgão dele. Contudo, depois do Kant, obviamente, já no século XX, né, houve um avanço extraordinário da lógica com a lógica matemática, e então o Kant estava equivocado nessa afirmação que ele fez sobre que a lógica já estaria pronta e acabada, não teria mais o que fazer com lógica. Ou melhor dizendo, mais o que fazer em lógica, né? No estudo da lógica, produzir alguma coisa nova dentro do âmbito da lógica. Então isso seria a lógica proposicional clássica, que foi a provocação. Na verdade, o título desse curso é mais uma provocação do que algo assim, né? É só para ficar meio que clickbait, como o pessoal diz no marketing. Né? Nossa base, aí vem. Fundamentamos nossa apresentação principalmente em 2 livros. Esse Lógica Elementar, do professor Desidério Mucho, que é esse aqui. Né? E o Introdução à Lógica, do professor César Mortari, que eu tenho ele aqui, mas a minha biblioteca, o nosso sistema de bibliotecas não está pronto, eu não achei ele aqui para mostrar para vocês. Mas ele está aqui no meio dos meus livros aqui. Tá? Eu basicamente introduzi o Lógica Elementar do professor Desidério Murcho praticamente nesse momento nosso. Eu comprei esse livro tem acho que uns 3 meses só, né? E a base, por isso muita coisa, por enquanto, muita coisa ainda vai ser focada na introdução à lógica do professor César Mortari, né? Uma pessoa, gente muito boa, eu conheci ele pessoalmente, o professor César Mortari, num evento que eu fui em Londrina, ele é da Federal de Santa Catarina. E eu entrei em contato com o professor Desidério Mucho para pedir autorização para ele para fazer uso do livro dele nesses momentos de aula nossa aqui, porque é uma coisa que vai ficar mais explícita, porque está na internet, né? Justamente para dizer, não é para caracterizar plágio. Então, o que a gente está usando aqui, o tempo todo vai ter a informação de onde está saindo. Né? Basicamente, esses dois, mas existem, obviamente, outros livros de lógica elementar, aí, lógica clássica. Né? No livro de introdução à lógica do professor César Mortari, ele chega a introduzir um pouquinho de lógica não clássica. Eu não me arrisco. Confesso para vocês que o nível de abstração tem que ser extremamente alto. Eu não tenho ainda, pelo menos, condição de entrar num debate, numa conversa, ou mesmo num estudo sobre lógica não clássica. Aqui está o que eu achei. Eita, que meu Google me deu um maior susto agora. Vou desligar esse bendito. Isso porque eu nem falei ok Google, hein? Imagina. Vamos lá. Daliane, presente. Grande Daliane, seja bem-vindo. Daliane foi minha aluna na disciplina de lógica. Foi do ano passado, né, Daliane? Arrebentou na disciplina. Então, assim, esse material nosso aqui está fundamentado, então, nesses 2 livros. Definições e discussões. A gente vai começar, então, como todo bom filósofo, a gente começa com definições. Vocês estão me acompanhando aí, né, gente? Deixa sozinho não. Vão fazendo comentários, perguntas ou coisas do gênero
né, para eu saber que vocês estão me acompanhando aí. Então a gente vai começar com definições. Basicamente hoje a gente vai trabalhar com definições e algumas discussões a partir delas, ok? Então a gente retoma aquela definição de lógica, né? Aquela definição de lógica que a gente iniciou. E já quero dizer uma coisa, né? Ela é extremamente informal, né? Bem informal. Então, a proposta nossa aqui é a gente ir caminhando num crescente dos estudos da lógica para a gente fazer uma definição da lógica bem mais formal, bem mais dentro daquilo que a própria lógica compreende o que deve ser o formal. O que é o formal, gente? Formal, a gente vai ver, é a gente transformar o nosso discurso de linguagem natural, é esse que nós estamos tendo aqui, ou os americanos em inglês, ou os alemães em alemão, e por aí vai. O alemão, o inglês, o francês, o português, etc., são linguagens naturais, que são linguagens que são próprias para a comunicação, mas elas são extremamente complicadas quando a gente trata das questões da lógica, por exemplo, ou mesmo da matemática, porque são linguagens ambíguas. Então a gente tem muito termo do português mesmo, ou de outras línguas naturais, outras linguagens naturais, que eles são ambíguos, eles dependem de contexto. Se você não tiver o contexto, se você tira a palavra daquele contexto, você não sabe mais o que aquela palavra significa. Ou existe uma miríade de possibilidades de significado. E aí você precisa do contexto em que a palavra foi usada para poder saber qual dos significados ela está sendo usada. Por exemplo, quando a gente vai fazer, de repente, uma tradução de um termo em inglês, isso é muito comum, o termo, né, tem muitos significados, muitas possibilidades, e às vezes possibilidades que não são sinônimos uma da outra. Não é uma ideia de que são sinônimos, não, são coisas diferentes mesmo. O próprio, então, famigerado verbo to be, que significa ser e estar. Quer dizer, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Ok? Então, a ideia é a gente ir paulatinamente torná-la o mais formal e precisa possível. Veja os problemas que nós temos aqui. Ciência que estuda princípios e métodos. E métodos de inferência. A gente já não sabe direito o que ele está querendo dizer. O que seriam métodos de inferência? Princípios a gente até arrisca, né? Aquela coisa de princípios como valores e etc, né? Princípios no sentido, olha, a partir dessas questões iniciais a gente pode seguir adiante, como as definições que inclusive nós estamos tratando aqui. Mas e os métodos de inferência, né? Tendo por objetivo principal determinar em que condições, né, certas coisas. É estranho, né? A gente está tratando de negócio que seria para ser mais filosófico, científico e usa a palavra coisa. Né? E coisas se seguem, né? Ou são consequência ou não de outras. Tá bem estranho. Nós vamos ver como que isso vai se aprofundando ainda hoje nessas aulas. Então é uma definição tanto vaga e informal, e o nosso objetivo é torná-la formal e precisa. Veja, torná-la formal e precisa não porque ela está errada, mas porque a gente vai deixá-la mais com mais substância, com mais características de uma definição científica filosófica. Ok? E consequentemente, torná-la mais precisa. A gente não vai ter, quando a gente torna algo mais preciso, é que a gente não vai ter mais dúvidas a respeito do que está sendo falado. Por exemplo, a gente com certeza vai ter que entender o que são essas coisas aqui. Né? Não pode ficar, isso está muito vago. Né? E são coisas que seguem de coisas, né? E originam outras coisas. Então a gente tem que entender o que é isso. Começamos por inferência. Temos por inferência, então, que inferência é o sinônimo de raciocínio. Né? Onde raciocinar, né, consiste em manipular, eu coloquei entre aspas, veja, olha o problema da linguagem natural. Por que eu pus manipular entre aspas? Né? Porque manipular
tem no senso comum, vamos colocar assim, tem uma característica pejorativa. Né? Quando você fala de manipulação, né, parece que você está mexendo os pauzinhos para as coisas serem do jeito que você quer. Por exemplo, é uma das ideias que se tem em manipulação, em manipular. Sendo que manipular pode ser extremamente benéfico. Por exemplo, inclusive economicamente viável. O que eu quero dizer com isso? Tem remédios que são extremamente caros. Né? Normalmente, quando você compra um remédio na farmácia, você não consegue comprar como o médico te prescreve. O cara te prescreve que você vai durar durante 5 dias tomar 2 comprimidos de um determinado remédio, por conta do problema de saúde que você tem. Ok? Só que você vai na farmácia comprar e eles te vendem. Vejam, eu falei 5 dias, 2 comprimidos, dão 10 comprimidos. Você vai na farmácia, com quantos comprimidos vem na caixinha? 30. Você vai fazer com os outros 20. Você não vai precisar, sendo que a prescrição é 2 comprimidos ao dia durante 5 dias. Você tem 20 comprimidos para jogar pela janela ou na privada para dar descarga, para eliminar a porcaria, porque vamos lembrar que remédio é uma droga. Né? Tomado sem as devidas orientações médicas é perigoso. Né? Então, existe, por exemplo, as farmácias de manipulação. O que elas fazem? Elas conseguem ter os elementos que compõem aquele remédio, né? As substâncias que compõem o remédio, elas manipulam e te fazem 10 comprimidos. E você vai comprar menos. Né? Vai comprar menos comprimido. Não vai jogar comprimido fora. Dentre outras possibilidades. Mas a ideia nossa aqui de manipular é você conseguir trabalhar com as informações que você tem disponíveis, aquilo que a gente sabe ou supomos saber ser verdadeiro, e extrair dessas informações disponíveis novas informações. E aí eu dei esse exemplo simples, que é um exemplo extremamente comum. 99,9% das pessoas que vão fazer um estudo de lógica se deparam com esse exemplo. Olha só, nós temos primeiro 2 informações e depois nós temos uma terceira que começa com a palavra logo, que é a nossa conclusão, e ela só é possível porque você manipula as informações anteriores. Então, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Não tem como ser diferente. Então, você manipulou as 2 primeiras informações e dessas 2 primeiras informações extraiu uma terceira. Certo? A gente faz isso no dia a dia, gente. Sem perceber. Lógico que não fica ali, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Não é isso. O que a gente faz? A gente avalia situações e toma decisões a partir dessas avaliações. Né? Eu quero comprar um computador novo. Tá, mas quanto custa o computador que eu quero? Vamos lá, X. Quanto eu ganho? Y. Quanto eu gasto do que eu ganho? Dá para comprar, mesmo que for a prestações? Veja, se a gente está manipulando informações, a gente gera uma hipótese, manipula as informações e dá uma resposta. Se é possível ou não comprar esse computador. E por aí vai. Esse tipo de coisa é um raciocínio, é uma inferência. Então a gente sabe então que essas ideias, essa questão dos métodos de inferência são os métodos que nós utilizamos para justamente manipular as informações e delas extrair novas informações. Ok? Tudo tranquilo por aí, gente? Eu sei que tem um lagzinho, qualquer coisa, vão soltando perguntas, observações, o que vocês quiserem no chat, que eu estou olhando aqui. Né? Por isso que, inclusive, eu fico meio enviesado, porque eu estou olhando o chat aqui e a apresentação está no meu outro monitor aqui. Beleza? Então, isso que a gente tem como inferência. Dito isso, veja, deixa eu só voltar e falar uma coisa importante aqui também. Nós sabemos que ou supomos saber ser verdadeiro. Ok? Ser verdadeiro. Lógico que a gente pode, a partir desse saber ou supor, também extrair o outro valor de verdade que nós temos, que é o falso. Então, valor de verdade. O que é um valor de verdade? Valor de verdade
dizemos que algo possui valor de verdade quando podemos dizer se este algo, né, é verdadeiro ou falso. A gente pode afirmar, não importa qual dos dois valores, gente. A gente não está aqui trabalhando com ética, a gente está trabalhando com lógica. Quem trabalha com valores e valores no sentido moral ético é a moral e a ética. Aqui a gente está trabalhando com questões lógicas. Eu não estou interessado no juízo de valor no sentido ético que determinada proposição tem. Eu estou interessado em saber se ela de fato é verdadeira ou falsa. Ok? Então, quando a gente pode dizer que algo é verdadeiro ou falso, é que a gente pode atribuir valor de verdade a esse algo. Aí a gente tem aqui o primeiro princípio, um dos primeiros princípios da lógica. Não existe ordem para esses princípios, tá? Como a gente está falando de valor de verdade, eu estou falando desse princípio que é o princípio de bivalência. Tá? Ou seja, só existem dois valores de verdade. É verdadeiro e falso. Na lógica computacional, que eu sei que tem vários da área de TI aqui comigo, é o famoso 0 e 1. Tá? O princípio de bivalência é 0 e 1. A gente não tem 0, meio e 1. Não tem. A gente tem 0 e 1. Ou é 0 ou é 1. Né? Ligado ou desligado. Verdadeiro ou falso, não importa. Beleza? E aí, como vimos na definição de inferência, nós raciocinamos em cima de informações que sabemos ou julgamos saber serem verdadeiras, portanto, atribuímos o valor de verdade a elas. Quando a gente julga ou a gente sabe que é verdadeiro, por exemplo, como é que eu sei que uma coisa é verdadeira? Quando o juízo, né, ele tem expressão na realidade. Por exemplo, eu dizer, o River está de boina hoje. Isso faz sentido e isso é verdade, porque todo mundo que está aqui está vendo que hoje eu estou de boina. Né? O River está dando... Né? Eu vou falar River, gente, porque dentro da Twitch é como eu sou conhecido. Né? River ou River Font. O River Font está dando aula de lógica proposicional clássica. Na sexta-feira, dia 22/5. Verdade. É verdadeira essa sentença. Então, mas eu posso dizer, por exemplo, que o River tem atrás dele uma cachoeira. Falso. Né? Não é verdadeiro. Ok? É nesse sentido. Então você pode atribuir valores de verdade. Né? E o valor de verdade é essa questão. Quando a gente fala de valor de verdade, é a possibilidade de atribuir verdadeiro e falso a alguma coisa. No nosso caso específico, atribuir valor de verdade a alguma coisa, esse alguma coisa serão as nossas proposições, que é o que a gente vai ver mais à frente. Proposição. O que é uma proposição? A gente vai ver aqui e já vai fazer uma discussão logo na sequência. Né? Uma proposição nada mais é que uma sentença declarativa a qual podemos atribuir valor de verdade. Né? Uma sentença declarativa é aquela que diz algo sobre algo ou alguém. Então, quando você tem uma sentença, e sentença aqui é bem no sentido do português mesmo, a gente pode chamar isso aqui de oração, frase, sentença, essa discussão. Existe por detrás toda uma discussão filosófica sobre a questão da sentença, enfim, mas a gente vai reduzir, não vamos entrar nesses meandros e vai trabalhar a partir disso. Então, uma proposição seria o quê? Uma sentença declarativa, ou seja, uma sentença que declara algo sobre alguém ou alguma coisa. Né? Ou seja, ela tem um sujeito e tem um predicado. Né? E normalmente esse sujeito, né, e esse predicado tem uma conexão que vai dizer, olha, esse predicado é algo sobre esse sujeito. Então, esse predicado declara algo sobre esse sujeito. Okay? Contra-exemplos, por exemplo, questões, ordens e exclamações que são sentenças não declarativas. Uma questão, uma pergunta não declara nada sobre nada ou sobre ninguém. Então, por exemplo, eu pergunto, a gente vai entrar em detalhes mais à frente. Então, somente as proposições possuem valor de verdade, ou melhor dizendo, possuem a característica de receberem valor de verdade. Tranquilo até aí, gente?
Oi? Tudo bem? Estão me acompanhando? Vou esperar o feedback de vocês. Para ver se está tudo tranquilo. Se não precisar ter que voltar atrás. É isso aí, gente. Beleza. Se eu não precisar voltar atrás e se os conceitos estão sendo apresentados de forma tranquila, tá na moita, né, Antônio? Cold Show, Fabrício, Face Dev, vocês estão por aí ainda ou já desmaiaram? Né? Tá dando para acompanhar, é o que me interessa. Beleza? Então, a gente vai fazer agora uma discussão sobre as proposições. Né? Na verdade, não, Getúlio. A gente vai trabalhar com pensamento lógico dedutivo. Indutivo é outra coisa e a gente não vai mexer com o pensamento indutivo. Beleza? A diferença entre indutivo e dedutivo, o dedutivo a gente parte. O dedutivo a gente parte de premissas gerais para conclusões específicas e o indutivo a gente faz o contrário. A gente parte de premissas específicas, particulares e salta para o universal. Então, como a gente disse, proposições são sentenças declarativas, passíveis de ser atribuídos valor de verdade. Nessa coisa de discussão aqui, eu quis trazer, na verdade, mais os exemplos. Quando eu pergunto, quando você pretende viajar? Isso é verdadeiro ou falso? Não é nem verdadeiro e nem falso. Você ou responde ou não responde. Né? Você não tem como. É a mesma coisa que oração. A sentença é verdadeira ou é falsa? Não sei. Na verdade, não, nenhuma coisa nem outra. Ou você responde que horas são agora, ou você não responde, diz que não tem relógio, etc. Agora, olha só. Beleza, Getúlio. Olha só. A soma dos dois números dados está correta. Isso aí é verdadeiro ou falso? Num primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte: é verdadeiro. Mas também pode ser falso. Pode ser qualquer uma das duas. O mais importante de tudo é que ela pode ser qualquer uma das duas valores. Porque você não sabe quais são os dois números que foram dados. Por exemplo, se os números dados for 1 e 1 e o resultado da soma é 2, tudo bem. A soma dos dois números dados está correta. Então a sentença é verdadeira. Mas se for 1 e 1 e o resultado dado é 4, não está correto. Então essa sentença está falsa. O detalhe é que a gente pode atribuir qualquer um dos dois valores de verdade a ela. O que a gente precisa saber para poder dizer se ela é verdadeira ou falsa? Precisa saber quais são os dois números. Onde você quer pôr a vírgula, Daliane? Fala para mim. Eu acho que nem dá para pôr vírgula aí, na verdade. Né? Porque a soma dos dois números dados é o sujeito. Está correta é o predicado. Você não consegue separar sujeito de predicado nessa frase. Não dá. Mesmo que você coloque a soma dos dois números, vírgula, dados, não faz sentido. Tá? Não tem como, pelas regras do que eu conheço do português, não tem como você pôr vírgula em qualquer parte dessa sentença aí. E você não separa sujeito de predicado. Sujeito é o que aí? Soma dos dois números dados. Isso tudo é o sujeito. A soma dos dois números dados é o sujeito. Está correta é o predicado. Não tem como você separar por vírgula eles ali. Tá? E aí a gente tem que lembrar, nesse momento, tem que lembrar um pouquinho de análise sintática. É isso que ajuda bastante a gente. Veja. É o meu pointer, Daliane. De boa, é onde eu estou mostrando as coisas ali. Então eu vou começar a deixar ele mais aqui. Olha a outra frase, a outra sentença. As refeições são saborosas e caras.
essa sentença a gente também pode dizer se ela é verdadeira ou falsa. Inclusive, a gente pode ampliá-las, porque como a gente está fazendo uma conjunção com o nosso E ali, ele é um conectivo de conjunção, né? A gente diz assim, as refeições são saborosas e as refeições são caras. Só que a gente não precisa repetir o sujeito, no caso aí do português. Então a gente pode falar as refeições são saborosas e caras. A gente pode, de fato, averiguar. Grande Frederico Araújo. Beleza, obrigado pelos parabéns. Espero que esteja gostando ainda da aula. Então, a gente pode averiguar entre as refeições serem saborosas e caras, né? Dependendo do contexto, qual é o restaurante que estamos, etc., se de fato ela pode ser verdadeira ou falsa. Mas veja, qual é a grande característica que ela tem? Ela pode tanto ser verdadeira como pode ser falsa. Vamos aproveitar, o Frederico entrou aí me dando parabéns, né? Ó, que grande surpresa encontrá-lo aqui, né? Que grande surpresa encontrá-lo aqui. Essa sentença é verdadeira ou falsa? De fato, Antônio, não dá para tomar Skol não, né? É horrível. Essa é verdadeira e não precisa nem ir atrás. Mas essa que grande surpresa encontrá-lo aqui é uma exclamação, é uma sentença exclamativa. Ela não é nem verdadeira e nem falsa. Ela expressa um sentimento. Não, ela expressa sentimento, ela expressa espanto, né? Uma sentença exclamativa, ela não é declarativa, ok? A grande dica que tem dela, tipo, duas vezes. A grande dica que tem dela aqui, na verdade, é o ponto de exclamação. Você vai arrumar briga, Coach Show, mas de fato é isso mesmo. Né? O VS Code maior, é mais que o Vim. Né? Para alguns, para outros não. Então, para alguns a sentença é verdadeira, para outros a sentença é falsa, né? E ela comporta as duas possibilidades. Portanto, é uma proposição. Né? Se eu como muito, então engordo. Bom, principalmente pão feito pelo Coach Show, cara. Se come muito pão feito pelo Coach Show, engorda. Né? Então, é uma possibilidade. Né? E essa sentença aqui, até não depende tanto de contexto para dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque a relação existente entre os elementos da sentença dão conclusões importantes, no sentido da gente poder entender que, de fato, se eu comer muito, exageradamente, além da conta, eu vou engordar. É fato isso. Então, essa sentença é verdadeira. Tranquilo até aqui, gente? A única coisa que a gente viu agora é que a gente pode ter uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. A sentença é declarativa, ou seja, ela diz algo sobre alguma coisa, e você pode principalmente dar valor de verdade para ela. Isso caracteriza uma proposição na lógica proposicional clássica. Tá? E aí o que vem a ser um argumento? Tá? Porque vamos lembrar lá da nossa definição, mesmo que seja informal e vaga, né? Quando ele fala de certas coisas que podem, que se seguem ou não, né? Ou são consequências ou não de outras, o que ele está dizendo ali, na verdade, é o que é o argumento. Porque o argumento é justamente um conjunto finito e não vazio de proposições, das quais uma, chamada conclusão, pretende-se que seja justificada pelas demais, chamadas de premissa. Né? Aqui entra aquilo, ó, como você colocou como pergunta, não dá para dizer se é verdadeiro ou falso, Code Show.
Ó, se o Pinóquio falar que o nariz dele vai crescer, né? Vou entrar na roubada do paradoxo. Aí a gente vai. O nariz dele cresce. Mas vamos lembrar que o nariz dele só cresce se ele fala uma mentira. Se ele está dizendo que o nariz dele cresce, ele está falando a verdade. Então, não cresce, então o nariz não cresce. É isso mesmo, o nariz dele cresce só se ele mentir. Como dizer que o nariz cresce é uma verdade, né? Não vai crescer. Mas enfim, é um paradoxo mesmo porque dizer que o nariz cresce, ele está afirmando que algo vai acontecer, mas esse algo não vai acontecer porque ele disse uma verdade. Né? Mas vamos deixar os paradoxos para mais para frente. Né? Mas então aí, aquilo que a gente tinha na definição de coisas que se seguem de outras coisas é o que ele coloca. A gente vai colocar agora, começar a melhorar aquela definição, colocando que aquilo é a ideia do argumento. A inferência trabalha com argumentos. Lembra que a gente viu lá? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aquilo é um conjunto de proposições finito e não vazio. Se for vazio, não resolve muita coisa, a gente não tem nada para trabalhar. Se for infinito, é extremamente complexo, na verdade não tem como trabalhar, porque sempre vai estar surgindo alguma coisa, você não consegue fechar o processo para conseguir dar uma resposta. Por isso ele tem que ser um conjunto finito, não vazio, de quê? De proposições. Ah, professor, quer dizer que pode ter... eu não vou conseguir dar um exemplo porque eu pensei nisso agora. Pode ter um argumento de uma única proposição? Pode. Né? Muitas vezes o argumento de uma única proposição, na verdade, tem uma proposição subentendida. Você consegue, inclusive, destrinchar aquilo ali e falar, olha, a proposição subentendida é essa, a partir da conclusão. Quer dizer, na verdade, um argumento de uma única proposição, ele traz a própria conclusão. Mas você consegue desmembrar e mostrar quais são as premissas que estão, vamos colocar entre aspas, escondidas, subentendidas. Mas ele tem que ser finito e não vazio de proposições, das quais uma, chamada de conclusão, pretende-se que se seja justificada pelas demais, chamada de premissas. Ok? Os argumentos não possuem valor de verdade. Isso é uma coisa que todo mundo fica esquentado. Um argumento nunca vai ser verdadeiro. Não existe argumento verdadeiro. Porque o valor de verdade é uma característica de proposições. E argumento é um conjunto de proposições. Certo? Ele pode ser válido ou inválido. A gente vai ver com mais detalhe isso à frente. Mas ele nunca vai ser verdadeiro. Porque o valor de verdade é uma propriedade das proposições. E não dos argumentos. Ficou claro isso? Não? Sim ou não? Beleza. Vai esperar mais à frente? Mas, ó, na dúvida, velho, pode pôr dúvida aqui. Tá? Mas qual o problema da questão do valor de verdade? Volta a pergunta aí. Então, por que um argumento não tem valor de verdade? Porque não é uma propriedade dele. O argumento ele vai ser válido ou inválido. Vamos mais para frente para ver se reflete. De fato, vamos ver o que é a ideia de argumento válido e argumento inválido. Um argumento válido ele é válido se e somente se suas premissas sendo verdadeiras, né, a conclusão necessariamente será verdadeira. De novo, é uma definição informal e conforme a gente for avançando, e não vai ser hoje, tá? Isso aqui vai ser mais para frente. Né? A minha ideia é trazer o curso que eu dou no semestre de 80 horas lá na Unir. A gente vai discutindo isso aqui ao longo dessas sextas-feiras sobre
Essas questões, então, não é uma coisa que a gente vai chegar hoje. Tá? Então tem que ter calma também. É uma definição informal, né? Mas conforme a gente avançar agora, a gente vai ver uma definição bem mais precisa e formal. Na verdade, vai ser até bem mais complexa por conta da formalidade dela. Né? Mas veja esse argumento que a gente usou de início. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Não há como, em sendo as premissas verdadeiras, essa conclusão ser falsa. Veja, todo homem é mortal é verdadeiro. Sócrates é homem, é verdadeiro. Logo, Sócrates é mortal. Ele tem que ser. Essa proposição tem que ser verdadeira. Entenderam? Não tem como você. Agora, veja o que vai acontecer. Vamos pensar aqui. Eu sinto falta de lugar para escrever. Eu ainda vou melhorar essa questão de como fazer a apresentação. Mas veja só o seguinte. Deixa eu pensar um argumento dentro do que a gente... Nessa estrutura que a gente está vendo aí, um argumento em que a gente tenha premissas falsas e conclusão verdadeira. Não vou chamar de senhor não, tá, gente? Deixa minhas barbas brancas dizer que eu tô velho. Putz, eu não pensei nisso. Eu devia ter feito um argumento em que a verdade das premissas... Mas no fundo, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A gente está dizendo que a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Isso é um argumento válido. Né, Daniel? Isso é um argumento válido. Ok? Não é especificamente esse argumento. Eu estou falando a ideia de que o argumento válido é o quê? É que a verdade das premissas é a condição necessária e suficiente para garantir a verdade da conclusão. Tá? Num argumento válido. Pode acontecer de você ter um argumento que tenha premissas verdadeiras e conclusão falsa? Pode. Pode acontecer um argumento que você tenha premissas falsas e conclusão verdadeira? Pode. O que vai acontecer com esses argumentos? Você não tem como garantir a validade deles. Você não tem como dizer que eles são argumentos válidos. Ok? Porque um argumento válido é aquele. Se você tiver premissas verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdadeira. E óbvio, se você tem premissas verdadeiras e conclusão falsa, você já tem o argumento... na verdade, não. É aqui. O argumento inválido. Tá? O argumento inválido é quando a verdade das conclusões... das premissas, não garante a verdade da conclusão. É um argumento inválido. Então, quando você tiver, por exemplo, um argumento que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, você está com um argumento inválido na mão. Tá? Um argumento inválido na mão. Ou quando você tem as premissas verdadeiras, a conclusão verdadeira, mas você não tem que as premissas, mesmo sendo verdadeiras as premissas, a conclusão, a verdade da conclusão não está garantida. Né? Deixa eu ver um exemplo. Putz, eu tinha que ter pensado nesses exemplos. Falhei nessa parte. Mas assim, se você tem um exemplo... Tem um exemplo de nascimento da pessoa, por exemplo. Acho que o Desidério Murcho traz uma coisa nesse sentido. Peraí. Aqui. Olha só. Imagina o seguinte. Se Sofia está em Lisboa, está em Portugal.
mas ela não está em Portugal. Logo, não está em Lisboa. É um exemplo exatamente como desse ali. Tá vendo? É um exemplo como esse aqui. Não tem como, sendo verdade que Sofia está em Lisboa, né? Se Sofia está em Lisboa, está em Portugal, e verdade que, mas ela não está em Portugal, então é ponto pacífico de que ela não está em Lisboa, certo? Porque a primeira diz, olha, se ela está em Lisboa, ela está em Portugal. Ela não está em Portugal. Ela não está em Portugal, não tem como ela estar em Lisboa, porque Lisboa fica em Portugal. Né? Agora, olha esse aqui. Se Sofia está em Lisboa, então está em Portugal. Mas ela não está em Lisboa. Logo, não está em Portugal. Né? Veja, vocês conseguem ver isso daí? Ó, se Sofia está em Lisboa, então está em Portugal. Tranquilo? Isso é verdade, correto? Verdade. Aí, a proposição seguinte fala o seguinte: mas ela não está em Lisboa. Certo? Ela não está em Lisboa. E vamos dizer, isso é verdade. Logo, não está em Portugal. Essa conclusão é verdadeira? Não necessariamente. Esse é o problema. Isso é um argumento inválido. Ela não necessariamente é verdadeira. Pode ser verdadeira? Pode. Mas as premissas garantem? Não. Porque ela pode não estar em Lisboa, mas estar no Porto. E aí ela está em Portugal. E aí a conclusão é falsa. Tá vendo? E a verdade das premissas não está garantindo a verdade, não está sendo, como essa verdade do Sócrates mortal, não está sendo necessário que, pelo fato das premissas serem verdadeiras, a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira. Porque ela pode não estar em Lisboa, mas estar em Portugal, porque ela pode estar no Porto, pode estar em Coimbra e outras regiões, né? Pode estar no Alentejo, né? E aí já paro com a minha geografia de Portugal, que eu não conheço tanto assim também não. Entenderam? Era esse contra-exemplo que eu queria dar, que eu devia ter colocado aí e acabei não colocando. Né? De que você pode ter premissas verdadeiras que não garantam necessariamente a verdade da conclusão. Tranquilo até aqui? Deu para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Bom, eu vou seguir. Isso. Aí não é um argumento válido. Edu. Vou chamar de Edu, tá bom? Então aí não é um argumento válido. Ele é um argumento inválido. Porque a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão. Tá? E aí você tem que, sendo o argumento inválido, você pode concluir qualquer coisa, na verdade. Esse é o problema de um argumento inválido. Você pode ter premissas da qual você conclui o que vier na cabeça e tá de boa. Porque não tem compromisso com as premissas, no caso. Beleza? Outra coisa que um argumento pode ser é um argumento correto. Né? Ou seja, quando você tem um argumento que é válido, tá? Outra coisa importante, agora que a gente entrou na questão da correção de um argumento. Um argumento pode ser válido e ter premissas falsas? O que vocês acham? A gente acabou de dizer que um argumento válido é aquele cuja a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. A gente pode ter um argumento que seja válido, mas que suas premissas são falsas? Vou esperar o delayzinho. Você não vale, Daliane.
Quem tá aí ainda? Antônio, Edu, Gabriel. Fabrício tá aí ainda. Deixa eu ver se tem alguém. Quem mais tá aí? Getúlio. E aí, Getúlio? A gente pode ter um argumento válido com premissas falsas? Sim ou não? Quem mais vai com a Daliane ou quem discorda da Daliane? Acho que sim. É óbvio que podemos, né, gente? Porque o que garante. Na verdade, o que acontece é o seguinte: como essa definição que a gente está agora. Como essa definição que a gente está agora, ela é uma definição informal, né? Ela permite, ela meio que dá vazão ao fato, então se eu tenho premissa com premissa não, argumento com premissas falsas, significa que o argumento é inválido. Não necessariamente, porque o que vai fazer a verdade das premissas sustentar e deixar e sustentar, vamos colocar assim, a verdade da conclusão, não é a premissa em si, é a forma da premissa. É como o argumento está estruturado. É a estrutura do argumento que é válida. Por isso que a gente pode dizer que não tem um argumento verdadeiro. Porque, na verdade, quando a gente fala de argumento, a gente fala de estrutura, de forma. Por isso é a questão do formal. A gente fala de forma. E uma forma não tem verdadeiro ou falso. Tá? Você tem uma forma. E você pode colocar um monte de coisas ali. E a forma se estruturar. Mas esse monte de coisa pode ser verdadeiro ou falso. No caso, esse monte de coisa nossa são as proposições. Ok? E aí a gente pode dizer que um argumento é correto quando ele for válido, que é o caso do argumento lá do Sócrates anterior, e além disso, de fato as premissas serem verdadeiras. Aí a gente diz que o argumento, além de válido, é correto. Né? Então, por exemplo, aquele argumento anterior, né, se todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal, ele, além de ser um argumento válido, ele é um argumento correto, porque as premissas de fato são verdadeiras. E a verdade das premissas, como diz a definição de um argumento válido, sustenta, garante a verdade da conclusão. Tá? A lógica não trabalha com a correção dos argumentos. Por quê? Porque para trabalhar com a correção dos argumentos, você tem que ter conhecimento de todas as ciências possíveis e imagináveis que existem no mundo. Porque você vai ter argumentos que são da lógica, da filosofia, da física, né? Você vai ter argumentos que são da biologia, você vai ter argumentos que são das ciências sociais. Enfim, você tem argumentos em todas as ciências, porque nós trabalhamos argumentativamente. Mesmo que seja uma hard science, como a física, por exemplo, né, da qual você faz experimentos para comprovar suas teorias, né, ao expor sua teoria, você expõe essa teoria em forma argumentativa. Então, para a lógica trabalhar com a correção dos argumentos, né, ela teria que ser, ou o lógico no caso, né, não a lógica especificamente, o lógico teria que ter conhecimento de todas as ciências. Por quê? Porque além de ver se a forma do argumento é válida, ele teria que ver se as premissas são de fato verdadeiras. E por conta disso, a lógica não trabalha, o lógico não trabalha com a correção dos argumentos. Ele define, olha, um argumento é correto se isso acontecer, ou seja, se ele for válido e as premissas forem verdadeiras. Mas não tem como ele pegar um argumento da biologia e dizer se o argumento é correto. Veja bem, estou dizendo sobre a correção. O que o lógico faz? Trabalha com a validade. Ele pode pegar um argumento da biologia, área que ele não tem conhecimento nenhum, e dizer se o argumento é válido ou inválido. Porque a validade do argumento não depende do conteúdo das premissas. O conteúdo das proposições é que vai determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Por isso que o argumento não pode ser verdadeiro, ele não vai ser verdadeiro nunca na vida. Ele pode ser válido ou inválido, correto ou incorreto.
Só que a correção a gente vai deixar de lado. A gente vai trabalhar com o quê? Com a validade. Porque com a validade a gente consegue lidar. Eu posso pegar aquele argumento que a gente fez ali, que a gente viu ali atrás, do todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, formalizar ele e passar a trabalhar com aquela forma. E aí, o conteúdo não me interessa mais. Pode ser um conteúdo como aquele ali, como pode ser um conteúdo da biologia, como pode ser um conteúdo da antropologia. Se o conteúdo colocado naquela forma for verdadeiro, o conteúdo significa as proposições forem verdadeiras, né? As proposições que configuram as premissas e a conclusão, então será verdadeiro, porque a gente já mostrou que aquela forma é válida. Ok? Tranquilo aí? Nessa baguncinha? Porque nesse sentido, nós na lógica, não trabalhamos com correção. A gente vai então trabalhar com a validade de um argumento. Beleza, mano. Vamos tocar em frente. Uma linguagem a aprender. Por que eu coloquei assim, uma linguagem a aprender? Porque lógica é uma linguagem. Né? Lógica é uma linguagem. Enquanto linguagem, a gente tem que agora entender como ela funciona, aprender como ela funciona, para poder trabalhar com ela. Eu não vou chegar aqui ao ponto da gente pegar qualquer argumento possível e imaginável e traduzi-lo da linguagem natural a qual está escrito, que pode ser português, inglês, francês, alemão e etc., né, para a linguagem formal, ou seja, formalizar o argumento. O que a gente vai fazer é entender como essa linguagem funciona e trabalhar com argumentos ou pedaços ou partes de argumentos, questões de argumentos já formalizados. Beleza? Então, assim, a gente vai entender como funciona a parte intrínseca da lógica. E veja, nós vamos ter aqui tudo. A gente vai ter um alfabeto, né? Que para construir nossa linguagem, a gente vai ter também as regras gramaticais. Para hoje, né, até onde eu vou aqui com esses slides e com o que eu preparei para hoje, a gente vai chegar até uma parte das regras gramaticais que permite a gente construir fórmulas bem montadas, né, bem construídas. A gente vai entender, por exemplo, a ideia é a seguinte. Oh, droga. Nossa, foi lá para frente. Desculpa, gente. A gente vai entender o seguinte. Assim como o português. Por exemplo, o português a gente tem um alfabeto. Né? Todo mundo conhece de cabo a rabo as 26 letras do alfabeto do português. Na ortografia, a gente tem como pegar esse alfabeto, porque o alfabeto por si só não faz nada, e como compor com essas letras do alfabeto palavras. Uma primeira etapa da composição no português. Então a gente pega aquele alfabeto e sabe compor palavras, certo? A partir de você ter palavras já compostas que expressam significado, a gente tem outras regras que não são mais da ortografia, eu acho que é da gramática propriamente dita, que vão permitir com que a gente estruture frases. Então, veja, a gente tem o alfabeto, com o alfabeto a gente... Até uma das formas normalmente usadas para... arcaica para mim, mas não sei se está sendo usada ainda, de alfabetizar crianças era o quê? A famosa cartilha. É arcaico isso, hein, gente? Isso não é legal de ser usado, tá? Mas é porque é bem arcaico. E não funciona 100% não. Ajuda, mas não funciona. Tá? Então, como é que fala? Aquele B-A-A, B-E-B, B-I-B. Então, você está formando as sílabas. Depois você pega as sílabas e monta palavras. Depois você pega palavras e monta frases. Depois você pega frases e monta textos.
Esse é o crescente da alfabetização. Então a gente sabe mexer hoje, a gente nem lembra mais como foi isso aconteceu na nossa vida, mas a gente sabe hoje escrever textos. A gente troca mensagens, a gente se comunica a partir de textos. Esquece que a gente já está tão interiorizado na questão da junção das palavras e etc., que só quando de repente, putz, é com C ou C cedilha, né? 2 S ou C cedilha. É só aí que a gente dá uma escapadinha. Mas fora isso, a gente deslancha. Ok? Nós vamos aprender uma linguagem que vai ter seu alfabeto, vai ter como construir as suas expressões e como construir seus textos. Mas ele é bem mais simples, né, do que uma língua natural como o português, inglês e etc. Okay? Para isso, nesse primeiro momento, eu vou apresentar 2 companheirinhos de jornada. Aqui a gente tem a Cleo, que é o nosso peixinho dourado, e aqui a gente tem o Miau. Né? A gente tem a Cleo aqui e o Miau aqui, que é o nosso gatinho. Por que eu estou trazendo essas 2 figurinhas aí? Né? Esses 2 animaizinhos. Porque a gente vai pressupor que eles existem, então eu estou mostrando fotinho deles. Então eles existem. Então é a Cleo. Então se eu disser, mesmo que a gente não esteja vendo mais a Cleo nos nossos slides, e disser Cleo é um peixe, essa sentença ela é verdadeira. Correto? A gente está vendo aqui que eu estou apresentando a Cleo para vocês e a Cleo é um peixinho dourado. Certo? E quando a gente falar do Miau, o Miau é um gatinho. Então, se eu falar que se o Miau, eu falar assim, o Miau é um gato. Miau é um gato. A gente vai poder dizer que é verdadeira essa expressão. Eu estou trazendo isso só para ser lúdico e para dizer, olha, em vez de falar assim, imagine que a gente conhece um peixinho chamado Cleo. Vocês não precisam imaginar, vocês estão vendo aí na frente. Esse peixinho chama Cleo. E esse gatinho chama Miau. Eles vão nos acompanhar por um período aí. Beleza? E aí a gente tem aqui um outro exemplo de argumento. Tá? P1, P2 e a conclusão. P1, premissa 1. P2, premissa 2. Ah, uma coisa importante. Uma conclusão de argumento sempre será a conclusão? Lembra que o que forma uma conclusão é uma proposição. Portanto, eu posso afirmar que uma conclusão será para o resto da vida uma conclusão? Sim ou não? Isso eu tomo água. E aí, gente? Sim ou não? No caso aqui, eu tenho, premissa 1, Cleo é um peixe. Premissa 2, Miau é um gato. Eu tenho como conclusão que Cleo é um peixe e Miau é um gato. Para sempre quando a gente ver essa frase, Cleo é um peixe e Miau é um gato, significa que ela é uma conclusão? Exatamente, Edu. Era nisso que eu queria que vocês chegassem. Não, porque como é uma proposição, né? Como é uma proposição, ela pode ser conclusão de um argumento e premissa de outro. Isso é muito importante, porque a gente às vezes fica preso nesse negócio de que é conclusão, e inclusive não necessariamente a conclusão vem no final. Isso aqui a gente já está deixando organizadinho, tá? Tá deixando organizadinho e fica ali nessa forma, mas não necessariamente que um argumento, quando você pega um livro para ler, o argumento vai estar assim. Entenderam? Então é isso. Na verdade, Cleo é um peixe e Miau é um gato, pode vir a ser, nesse caso aqui, essa proposição é a conclusão, mas ela pode vir a ser uma premissa em outro argumento. Inclusive em argumentos encadeados. Porque quando você tem argumentos encadeados, o que você tem? Você tem lá, por exemplo, tá? Não necessariamente sempre dessa forma, mas é um exemplo. Premissa, conclusão. Aí
A conclusão se torna a primeira premissa do próximo argumento. Aí vem premissa, premissa, conclusão. A conclusão se torna a premissa do próximo argumento. Então você tem um encadeamento de argumentos ali. Ok? E aí a conclusão do argumento anterior é a primeira, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, é a primeira premissa do argumento seguinte. Pode não ser necessariamente sempre assim, não quer dizer que essa é a forma de argumentos encadeados. Não, isso é um exemplo de forma de argumento encadeado, em que você tenha algumas premissas, uma conclusão, e aí a conclusão se torna a premissa do argumento seguinte, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, como que é composto o nosso alfabeto? Vocês vão notar que tem uma mudancinha de letras ali, é porque eu precisei, para alguma coisa, eu precisei usar LaTeX, mas não fica muito legal aqui na apresentação do Google Docs, mas a gente não ficou tão esquisito não. Mas vamos lá, nosso alfabeto ele vai ser composto por aquilo que a gente chama de letras sentenciais. Tá? Podemos chamar também isso de essas são as nossas proposições. As letras sentenciais vão representar as nossas proposições. Quero ressaltar o seguinte, não estou pulando letras do alfabeto. Aqui é só para a gente abreviar, para dizer que vai de A a T, e são sempre maiúsculas. Tá? Então isso já é uma definição. Nossas letras sentenciais, elas começam em A, vão até a letra T, tá? Então A, B, C, D, E, F, até a letra T, e não incluem o que vem depois da letra T. Por quê? Porque o que vem depois da letra T, a gente vai usar se precisar, e aqui vai acabar usando em metalógica, onde a gente vai falar, usar como variáveis da lógica. E seria uma metalógica, a lógica falando da própria lógica. Certo? Nós vamos ter os numerais de 0 a 9. Para que a gente vai usar esses numerais? Como a gente tem uma limitação, mesmo que fosse até a letra Z, teria a limitação de 26 letras, é óbvio que tem certos argumentos que tem muito mais que 26 premissas. Né? Então o que acontece? Lógico, não são os 26, porque a gente vai parar no T, mas se a gente não vai acontecer aqui, a gente vai trabalhar sempre com coisas pequenas, mas o nosso sistema está robusto. Para quê? Para que se precisar trabalhar com mais letras que isso, o que vai acontecer? As sem índice são o zero. Né? Então, A, B, C, D aqui até a letra T significa índice zero. Usei todas. Preciso de mais. O que eu faço? A1, B1, C1, D1, T1. Usei todas. Preciso de mais. O que eu faço? A2, B2, C2, D2, para lá. Então, é só para garantir o quê? Infinidade de possibilidades de proposições. Ok? A gente, com isso, tem infinitas possibilidades de proposições. Beleza. Nós vamos ter os nossos operadores. Eles ficaram um pouquinho para baixo aqui, porque é uma imagem que eu não consegui ajustar. Mas aqui estão nossos 5 operadores. Nós vamos ver com detalhes eles daqui a pouquinho, mais à frente. Tá? Aí eu digo aqui que na sequência que vamos ver, tomaremos as proposições utilizando letras sentenciais. Assim, teremos que a letra sentencial C vai representar a nossa proposição Cléo. Opa, é Cléo. Eu errei aqui, tá, gente? Cléo é um peixe. E a letra M vai representar que Miau é um gato, que é, ou melhor dizendo, que são essas proposições aqui, ok? Então, daqui para frente, Cléo é um peixe, é a nossa letra sentencial C, Miau é um gato, é a nossa letra sentencial M, beleza? Salientando que poderiam ser quaisquer uma das nossas letras sentenciais. Eu estou escolhendo duas que, vamos dizer assim, me facilitam lembrar do que eu estou falando. Mas poderia ser, eu poderia ter usado A e B aqui. Tá? Não precisava ter usado C nem M. Poderia ser A, Cléo é um peixe, B, Miau é um gato. Tranquilo até aqui, gente? Eu estou falando, mas vocês estão quietinhos aí. Antônio, ainda está na surdina?
O Fabrício e o Code Show acho que já fugiram. A Carla nem apareceu, ela vem só para os códigos. Tá indo, Gabriel? Que massa. Ainda na 8, né? Ah, beleza, bora lá. Então agora a gente começa então a falar dos conectivos. Veja, nós temos 5 conectivos na lógica, no caso da lógica clássica, que atuam como operadores verofuncionais. O que é isso? Ou seja, eles tomam proposições como argumentos e retornam valores de verdade. Tá? Como assim, River? Como assim eles tomam proposições como argumentos e retornam valores de verdade? Vamos ver. Olha só, a negação, cujo símbolo no nosso alfabeto é esse cantinho aqui, parece uma cantoneira, equivale em linguagem natural ao não. Então, ó, se Cleo é um peixe, no nosso exemplo, identificamos com a letra sentencial C, cuja negação em linguagem natural seria Cleo não é um peixe, em nossa linguagem lógica fica não ser. E a gente lê assim mesmo, tá? Não ser. Com relação à questão, eu adiantei, eu estou dando spoiler aqui com essa coisa do vero funcional. Então deixa isso aqui para depois, quando a gente for ver tabela de verdade, ok? Aí a gente vai entender essa ideia dos operadores verofuncionais. Tá? Que eles são funções, eles são como funções que pegam as proposições e devolvem valores de verdade. Tá? Esse aqui é simples, dá até para dar mais um spoiler. Se Cleo é um peixe, como a gente viu lá em cima, a gente tem a fotinho da Cleo, bonitinha, a gente sabe que ela é um peixinho dourado. Então, Cleo é um peixe é verdadeiro, correto? Então, se Cleo é um peixe verdadeiro, Cleo não é um peixe, ela é falsa. Portanto, o não ser aqui, o que está fazendo? Está pegando o valor de verdade de C, que nesse caso aqui é verdadeiro, e transformando, né? Vamos dizer assim, pega o valor de C, nega, portanto o valor de verdade desse aqui é falso. Mas a gente vai ver isso com calma quando a gente for ver a tabela de verdade. Então a negação, que é esse símbolo aqui, vamos lembrar lá do nosso, é o primeiro aqui, né? Ela é... E outra coisa, a negação dos nossos 5 operadores é a única que é unária. Ok? O que significa isso? Ela é o único operador que trabalha com uma única proposição. Todos os demais são binários. Eles vão trabalhar com duas proposições. Tá bom? A conjunção, cujo símbolo do nosso alfabeto é esse coisinho aqui. Não é o acento circunflexo, mas parece. A conjunção de duas proposições, que é a conjunção de duas proposições, equivalendo na linguagem natural ao nosso e ou ao nosso mais. Existem outras conjunções, tá? No português. Estou dando duas de exemplo. Não é só o e. O mas, né? Olha, o Antônio está na moita, mas está prestando atenção. Então a gente pode dizer que esse mas está fazendo o papel... quando a gente traz para a lógica, vai fazer o papel do e. É como se sim, o Antônio está na moita e presta atenção. Tá bom? Então é assim que ele vai funcionar. Ele faz equivale, né, na lógica, na linguagem natural ao e, ao mais, ou qualquer outro conectivo, aquilo que conecta duas em termos de conjunção, né? Até o mas é uma conjunção adversativa, inclusive, que é o nome do mas. Temos gramaticais. O e eu não lembro o nome que ele tem. Eu sei que é uma conjunção, mas não sei se ele tem outro nome como o mas tem. Né? A conclusão do nosso argumento é um exemplo de conjunto não, tá? É de conjunção aqui, desculpa. Por quê? Porque a gente disse que Cleo é um peixe e Miau é um gato. E na forma lógica ficaria assim, ó. C e M. E a gente lê desse jeito. C e M. E, né?
ou C conjunção M, mas é muito difícil eu ouvir o camarada falando C conjunção M. Beleza? A gente tem a disjunção, cujo símbolo no nosso alfabeto parece um V, mas não é esse negócio aqui. Né? Ele equivale ao nosso OU, e assim podemos expressar nossas duas proposições como C ou M. Ô, droga. Tá? Então fica aqui, esse é o E, esse é o OU. Tranquilo? Gente, eu vou seguindo, vocês não vão colocando pergunta aí, eu tô achando que vocês estão entendendo tudo. Tá? A gente tem a implicação, cujo símbolo na nossa linguagem lógica é uma setinha da esquerda para a direita. Né? É a representação do se tal coisa, então tal coisa. Né? Se chove, então o chão está molhado. Certo? Então eu posso dizer... E aí a gente tomando nossas proposições lá, eu vou dizer aqui, ó, se Miau é um gato, então Cleo é um peixe. Pegando as representações que a gente tem lá. Tá? E temos também, por fim, a bi-implicação, cujo símbolo em nossa linguagem lógica é essa seta para as duas, apontando para as duas direções. Tá? Representa o nosso se tal coisa, se somente se outra coisa. Okay? Normalmente a gente tem uma expressão, alguma coisa aqui, aí fala se, por exemplo, a gente usou isso na definição de argumento válido. Né? Vamos voltar lá. Então, a gente, olha a gente usando ele aqui, ó. Aqueles 3 pontinhos pegaria, ó, um argumento é válido se, somente se, suas premissas sendo verdadeiras, a sua conclusão necessariamente será verdadeira. Né? Que faltou o E. Onde, Edu? Aqui, né? Diz C e somente C. Tá? Faltou mesmo. Mas beleza, vamos voltar lá. Beleza. Tá? Então, C e somente C. A gente vai ler assim, ó. Aqui fica estranho porque é um C, né? Mas, ó, C e somente C, M. Se fosse o contrário, seria M, C e somente C, C. Mas o C aí acaba dando cacofonia de qualquer jeito. Tranquilo até aqui, gente? Entenderam os conectivos? Sim ou não? Hoje não, Daliane. Sem tabela hoje. Hoje a gente tá encerrando quase. Na verdade, encerra no próximo slide. Então, a implicação também é chamada de condicional. Né? A implicação também é chamada de condicional, porque ela é a ideia de se determinada coisa, então determinada coisa. A gente usa muito isso aqui em programação, né? A galera da programação que está sumida aí, né? Quando a gente usa o famoso if, then, é isso aqui que a gente está usando. Né? If tal coisa, então, then tal coisa. No Python a gente não usa then. A gente usa if, condição, 2 pontos, e o bloco de comandos que vão ser executados. Tá? Mas não deixa de ser uma proposição. Por isso que o mais importante da lógica, num primeiro momento, tá, gente? O mais importante da lógica, pelo menos dessa parte da lógica que a gente está vendo para a programação, são as tabelas de verdade. Tabelas de verdade são das proposições. E
programação, quando a gente vai fazer avaliação de condicionais lá, né? Das expressões que a gente monta para, de repente, fazer um if, alguma coisa, são proposições que a gente está... Inclusive, por isso que a gente usa o e, o ou, né? Que são chamados de operadores lógicos. São esses conectivos que a gente está vendo aqui. A gente só não tem lá... A gente só não tem na aplicação para a computação do C e somente C. Né? Em termos de operador lógico, a gente tem a implicação, que é quando a gente faz um if, né? E a gente tem o ou e o end, que é o or end, né? Que é aqui para trás a conjunção e a disjunção. Beleza? Isso dando um exemplo dentro do uso da lógica dentro da computação. Uma lógica bem simples, na verdade, disso, mas que na verdade, durante todo o processo de desenvolvimento e resolução de um algoritmo, você está mexendo com essas coisas. Né? Por fim, a gente já está indo para quase 2 horas de live e a gente vai encerrar agora com o próximo slide. Né? Por fim, a gente pensa na formalização de um argumento. Né? Então, formalizando nosso primeiro argumento. Antes nós tínhamos P1, Cleo é um peixe. P2, Miau é um gato. Eu errei aqui, tá, gente? Peço desculpa, faltou o E aqui. Mas entendo que a mesma proposição que está aqui que vai ser o C, vai ser o M. Em conclusão, nós temos Cleo é um peixe e Miau é um gato. Então, quando a gente formaliza o argumento, isso tudo aqui se torna C, M, esse é um símbolo para conclusão, C e M. Ok? Bom, agora, enquanto isso era o que eu tinha para apresentar para hoje, e estou aberto a perguntas, se vocês tiverem perguntas, quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. O que vocês acharam? Vale a pena continuar? Estou aguardando vocês. Tem um delayzinho. Estou aguardando vocês. Então, Getúlio, na verdade a lógica de programação ela é fundamentada nisso daí. Então, não é só uma questão de dar para implementar. A lógica de programação é isso daí. Você vai ver, quando mais para frente... Putz, bem que podia ter uma gelada. A única gelada que eu tenho aqui é a água que eu trouxe. Antônio. Com essa pandemia não estou conseguindo nem cerveja decente, mas não tem onde comprar cerveja artesanal por aqui. Então, Getúlio, essa lógica que a gente vai ver, essa primeira parte, né, que daqui a pouco, na próxima live, a gente vai trabalhar com a semântica, né, que é a valoração disso, né, os valores de verdade desses conectivos. E aí você vai ver que isso que a gente aplica também quando faz um programa de computador. Né? Pois é, Daniele. Não é que não pode comprar cerveja. Não tem onde comprar cerveja. Esse é o problema. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
Né? Não sei se vocês vão ter mais perguntas. Né? Aqui. Legal. Dá pra entusiasmar. Hein? Qual a questão do argumento, Edu? Pode falar agora. A gente mata o pau aí. Hein? Então pode deixar na agenda aí, Antônio. Toda sexta-feira, 19 horas aqui em Rondônia, 20 horas em Brasília, horário de Brasília. A gente vai continuar essa live aqui de lógica. 2 horinhas aí, 1h45 até agora de live. É o que é o que eu me proponho a fazer toda sexta-feira, a partir de hoje. Mas diz aí, Edu, qual que é o que tá pegando com a questão de argumento? Dor de cabeça que nada? Você era a que estava ensinando todo mundo na sala, Daliana? Questão de validade e verdade. É só pensar que a verdade, não a verdade, é o valor de verdade. Você só pode atribuir a proposições. Você não tem como atribuir valor de verdade a um argumento. Você tem como dizer se o argumento é válido ou inválido, mas nunca se ele é verdadeiro ou falso. Isso diminui o argumento? Não, é só uma característica. Né? E vale lembrar que o que vai determinar a validade do argumento, pelo menos nesse primeiro momento que a gente está trabalhando com a definição mais informal, o que vai determinar a validade do argumento é a verdade das premissas. Né? A verdade de cada premissa que determina a verdade da conclusão, né? Se o argumento for válido. E aí tem a verdade tem o seu papel, mas não significa que, por exemplo, dizer lá que o argumento aqui, esse argumento aqui mesmo, Cleo é um peixe, Miau é um gato. Então, Cleo é um peixe e Miau é um gato, né? Tudo bem que eu não tenho como dizer que ele é verdadeiro, um argumento verdadeiro. Eu tenho como dizer que ele é um argumento lógico. Lógico não, desculpa, válido. Né? Mas isso está sendo determinado pelo quê? Pela verdade das premissas. Okay? E outra coisa que é muito importante é que quando a gente fala em verdade, não significa que o oposto é mentira. Não, o oposto é falso. Mentira é juízo de valor sobre algo falso. Então, por exemplo, mentir e, enfim, sobre qualquer coisa é falar algo falso sobre alguma coisa, mas com juízo de valor. Falou, Getúlio. Boa noite para ti. Espero você de volta sexta-feira que vem. Então, assim, em lógica, nós não fazemos juízo de valor, certo? Em lógica, nós trabalhamos com a formalidade do argumento. A gente vai trabalhar com isso aqui. Olha para mim, diz para mim, você consegue dizer para mim se esse argumento que está aqui, que eu estou circulando aqui com o meu pointer, meu ponteirinho vermelho, é verdadeiro ou é falso? Você não consegue dizer. Você não consegue dizer se ele é verdadeiro ou falso. O que você consegue dizer é que se ele é válido ou não. Você vai conseguir dizer que ele é válido. E ele sendo válido, você quer dizer o seguinte, sem saber, porque você não tem conteúdo mais. Veja, a gente foi extraindo o conteúdo. A gente extraiu todo o conteúdo das proposições. Eu não sei mais o que essas proposições estão dizendo. Entendeu? Então não tem como dizer se esse argumento é verdadeiro ou falso.
Agora eu tenho como dizer, por conta da forma que ele está estruturado aqui, eu tenho como dizer se ele é válido ou inválido. Porque o que vai acontecer? Em todas as situações possíveis e imagináveis em que C e M forem verdadeiras, a conclusão C e M é verdadeira. Aqui. Nessa coisa que você disse aí, porque no caso do C pode ser outra coisa em outra circunstância, aí entra a validade e invalidade e não verdade, verdadeiro ou falso. Não, é o contrário. É justamente porque o C ou o M podem ser qualquer outra coisa em outras circunstâncias que entra o caso deles serem verdadeiros ou falsos nessa outra circunstância. Na proposição, eu posso dizer na questão do verdadeiro ou falso. Mas na estrutura do argumento, eu não consigo falar de argumento verdadeiro ou argumento falso. Eu consigo falar de argumento válido ou inválido. Na estrutura do argumento. Porque o que a gente vai trabalhar e o que a gente trabalha com a lógica proposicional clássica é a forma do argumento e não o conteúdo, né? Não o seu conteúdo. Entendeu? Por isso que um argumento não tem como dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Eu tenho como dizer se ele é válido ou inválido. Quando eu falo, né? Opa, deixa eu tomar água aqui que me gastaram 300 socratistas para tomar água. Quando eu falo, meio que me perdi, desculpa. Vamos lá. Quando a gente extrai conteúdo, fica só com a forma, eu não tenho mais. Lembrei o que eu ia falar. Na parte de verdadeiro ou falso, não sei o que, na verdade, não vai entrar ainda na questão de ser um argumento verdadeiro. Eu posso dizer se o argumento é correto. Tem gelo lá, vai derretendo devagarinho. O argumento é correto. E quando que o argumento é correto? É sendo válido, né? A gente sabe que as premissas são verdadeiras. E a gente sabe que as premissas são verdadeiras. Então, aqui a gente tem uma estrutura válida. Se eu sei que nessa estrutura válida, que pode ser representada com o conteúdo nessa estrutura, nessa forma aqui, e eu sei que essas premissas são verdadeiras, eu sei que a minha conclusão é verdadeira. Portanto, eu sei que aqui, com o conteúdo, eu sei que esse argumento, além de válido, é correto. Entendeu? É nesse sentido. Mais alguém? Fabrício, além de me hidratar, você que não gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Quem mais está por aqui? Code Show? Bruno? Brooks? Other Twitter? Bote se é alguém nos assistindo. Mas beleza, gente? Agradeço aí a presença de todos. Tá? Ô Daliane, vê com a tua galera da filosofia. Se não tem mais gente querendo vir assistir, fala que a gente está retomando isso daí. Pica-fumo dos meus orientandos, nenhum deles apareceu. Eu chamei. Mas beleza. Tudo tranquilo, gente? Obrigado aí pela participação de todos. E vamos dar, para quem não é para quem não é da tecnologia e está vindo de repente pela primeira vez no Twitch, a gente faz uma coisa que é bem legal. Apesar que se eu for fazer o raid aqui, eu vou mandar para um canal. Nossa. Não, tá assim.
eu vou mandar para um canal de tecnologia, são os canais que eu estou seguindo aqui na Twitch. A gente faz um negócio chamado raid. Então eu vou mandar vocês para um outro canal. Deixa eu ver quem está online agora. Ah, o programador Ranzinza está online. Beleza, ajuda eles aí, Danilo. Eu vou mandar vocês para Nomad Code Mist. Tá codando lá. Para quem não é da área de TI, vai ver umas coisas legais aí acontecendo. Beleza? Gente, um forte abraço e até sexta-feira da semana que vem. Falou? Não precisam sair, não. Vamos todos lá para o canal da Code Mist. Beleza? Vamos!